Houve um dia, aparentemente comum, que começou como todos os outros. Acordei, coloquei água para esquentar, peguei minha caneca favorita, não porque ela tinha algum significado especial, mas porque era a que eu sempre usava. E sem perceber, essa simples xícara de café estava prestes a me ensinar uma das lições mais importantes da minha vida. Naquela manhã eu estava atrasado. Não muito, mas o suficiente para sentir aquela leve pressão no peito. Você sabe como é? Aquela sensação de que o dia já está correndo antes mesmo de você começar. Eu me movia rápido, tentando recuperar cada segundo perdido. A água ferveu, o cheiro de café subiu e, por um momento, tudo parecia normal. Mas então aconteceu. Quando eu fui pegar a xícara para mexer o café, ela escorregou da minha mão. Eu tentei segurar. Tarde demais. A caneca bateu na pia. Um pedaço se quebrou. E o café, quente, escorreu por toda a bancada. Não era nada demais. Nada sério. Mas naquele instante eu surtei. Respirei fundo, fechei os olhos e o pensamento veio. Por que tudo dá errado comigo? Logo hoje, eu não tenho um minuto de paz. E o dia ainda nem tinha começado. Mas no meio dessa pequena tempestade, um detalhe me chamou a atenção. O pedaço da xícara que caiu não quebrou totalmente. Ele ficou ali, meio solto, meio preso, como se pedisse para ser observado. E eu fiquei parado, olhando para aquilo. Por um instante, o mundo desacelerou. Parecia ridículo, era só uma xícara quebrada. Mas alguma coisa em mim começou a despertar. Porque enquanto eu observava aquele pedaço rachado, uma pergunta inesperada surgiu na minha mente. Por que eu estou reagindo a isso como se fosse o fim do mundo? E foi aí, bem ali, na minha cozinha, segurando uma xícara torta, que minha vida começou a virar de cabeça para baixo. Porque no fundo eu sabia, não era sobre a xícara, não era sobre o café, era sobre a minha mente. Aquele tipo de reação exagerada vinha acontecendo há muito tempo. Pequenos problemas se tornavam grandes tempestades. Micro-contratempos viravam o fim da paz. E eu achava que era só o jeito que eu era. Mas olhando aquela xícara, comecei a me lembrar de algo que tinha lido sobre o cérebro humano. Que ele foi programado para detectar ameaças, não para promover o nosso bem-estar. Que nosso cérebro primitivo entra em modo perigo, mesmo quando não existe perigo real. E que essa avalanche emocional é uma resposta automática, não uma sentença de vida. E naquele instante, eu percebi. Não era eu que estava reagindo assim. Era o meu cérebro, fazendo aquilo que ele foi construído para fazer. Mas aqui vem a parte interessante, e a parte que virou minha vida. Quando você entende que seus sentimentos automáticos não são a verdade absoluta, quando você entende que sua primeira reação é quase sempre biológica, então, pela primeira vez, você consegue fazer uma escolha. E naquele dia, olhando para aquela xícara quebrada, eu decidi escolher diferente. Em vez de estourar, eu parei. Em vez de reclamar, eu respirei. Em vez de dramatizar, eu ri da situação. Foi um riso pequeno, meio sem graça, mas foi o começo. Um começo de consciência. E curiosamente, quando eu mudei, algo dentro de mim se desmontou e se reorganizou. Como se a pequena rachadura da xícara tivesse aberto uma rachadura dentro da minha própria rigidez. Percebi que eu estava vivendo no modo tensão permanente. Que eu tinha esquecido como era ser leve. Que eu estava segurando demais, controlando demais, esperando demais. E essa xícara me mostrou o que eu não queria ver. Que eu havia perdido a capacidade de lidar com o imprevisto com gentileza. O café derramado não era um problema. A xícara quebrada não era um problema. O problema era a narrativa que eu tinha criado sobre mim mesmo. Era eu repetindo histórias antigas. Eu não dou conta. Eu sempre erro. Eu estrago tudo. Histórias que meu cérebro aprendeu e repetia automaticamente, como um aplicativo que continua rodando mesmo depois que você fecha a janela. E pela primeira vez eu me perguntei, e se eu puder instalar uma versão nova de mim mesmo?
Uma versão que reage com calma. Uma versão que observa antes de explodir. Uma versão que entende que pequenas coisas são só pequenas coisas. A xícara virou minha metáfora. E naquele dia, comecei meu recomeço. Descobri que o cérebro adora previsibilidade, mas ele também adora recompensas. E quando você reage com consciência e não no automático, ele cria novos caminhos, novas conexões, novos hábitos. É a neuroplasticidade em ação. Seu cérebro muda quando você muda o jeito de olhar. Seu cérebro aprende quando você escolhe responder diferente. E foi isso que começou ali, naquela manhã. A cada pequeno estresse, eu respirava. A cada micro contratempo, eu observava. A cada pequeno incômodo, eu dizia para mim mesmo: isso é só uma xícara. Não precisa virar um terremoto. E aos poucos, algo incrível aconteceu. As coisas que me irritavam começaram a perder força. As situações que me tiravam do eixo passaram a durar menos. E a vida, essa que sempre pareceu pesada, começou a ficar mais leve. Tudo por causa de uma xícara. Ou melhor, tudo porque eu finalmente entendi meu próprio funcionamento. Porque eu parei de lutar contra minhas emoções e comecei a aprender com elas. Hoje, sempre que algo dá errado, porque sempre vai dar, eu lembro daquela manhã. Eu lembro do café derramado. Eu lembro da rachadura. E eu lembro que quase tudo na vida é reparável. Quase tudo é pequeno. Quase tudo é menos grave do que a minha mente faz parecer. A xícara ainda está comigo, colada, torta, imperfeita. Mas agora ela tem outro significado. Ela é um lembrete silencioso de que grandes mudanças começam em momentos ridículos, que despertares acontecem nas coisas mais banais, e que um simples instante de consciência pode virar sua vida de cabeça para baixo. Então, se hoje algo pequeno te irritar, respira. Observa. Pergunta para si mesmo: é só uma xícara? Ou estou deixando isso virar um terremoto? A resposta pode não mudar o mundo, mas pode mudar o seu dia. E se mudar seu dia, pode mudar tudo. E se essa pequena história fez sentido para você, se ela te lembrou de alguma xícara que você ainda trata como terremoto, então talvez esse seja um bom momento para continuar essa jornada comigo. Aqui no canal, a gente transforma o cotidiano em aprendizado, a neurociência em prática e a vida em algo um pouquinho mais leve. Então, se quiser mais histórias assim, mais reflexões que fazem a mente respirar e mais ferramentas simples para o seu dia a dia, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. E claro, se essa história falou com você de algum jeito, deixa um comentário contando qual é a sua xícara de café do momento. Eu vou adorar ler.